Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Deise Cardoso e no vídeo de hoje nós vamos fazer essa linda bolsa tiracolo em crochê. Olha como que ela ficou linda, gente. Eu fiz o tamanho suficiente para colocar o celular e fiz ela com o fio amigurumi e a agulha número 3 milímetros. E olha como que ela ficou linda, cheia de detalhes. Coloquei essas pérolas aqui também e nesse vídeo eu ensino tudo para vocês. Já vou medir ela aqui junto com vocês para ver qual é a medida que ficou. Então, de largura ficou com 15 centímetros e aqui de altura ficou com 17 centímetros. Então, ficou num tamanho excelente para você colocar o celular e ainda cabe outros acessórios também que você quiser levar. E é uma ótima opção para presentear também, gente. Está chegando o final do ano, então é uma ótima opção para você fazer para presentear, para vender também, para você ganhar um dinheirinho. E ela é bem rápida de fazer, bem fácil também, ela foi feita toda sem costura, só costurei aqui o botão, mas foi feito em crochê também. E olha como que ela ficou maravilhosa. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula. E se você já gostou dessa bolsa, deixa o like aqui nesse vídeo. Compartilha também, pois isso me ajuda muito. E deixa nos comentários se você gostou, que eu vou gostar muito de saber. Se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, se inscreva e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui do nosso canal. Então é isso, gente. Vamos agora começar a nossa aula. Para fazer essa bolsa, gente, eu vou usar o fio amigurumi, vou usar a cor branca, mas você pode usar a cor da sua preferência. E vou usar a agulha 3 milímetros. E antes de começar a fazer essa bolsa, eu coloquei as pérolas. Então, se você for colocar as pérolas na sua bolsa também, você precisa colocar essas pérolas antes de começar a fazer essa bolsa. E eu coloquei um total de 10 pérolas. Essa pérola é a tamanho 6, tá especificado aqui no pote que eu comprei essas pérolas, tá? Então, eu coloquei as pérolas aqui, 10 pérolas, e vou iniciar agora a peça. Para começar, eu faço o nó e vou fazer 25 correntinhas. Depois de fazer as 25 correntinhas, volta fazendo ponto baixo sobre cada correntinha, a partir da segunda correntinha. Então, vamos fazer ponto baixo até chegar na penúltima correntinha. Vamos fazer um total de 23 pontos baixos. Depois de fazer os 23 pontos baixos, vamos fazer nessa última correntinha 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Nós vamos seguir agora fazendo ponto baixo desse outro lado. Então, em cada alça que tem desse lado, nós vamos colocar um ponto baixo. Aproveita e já esconde esse fio que ficou aqui. Nós vamos fazer um total de 22 pontos baixos. Depois de fazer os 22 pontos baixos, sobrou a última alça, e nessa alça nós vamos fazer também 4 pontos baixos, para finalizar essa primeira carreira. Então, fiz 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Vamos finalizar nossa peça fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez dessa carreira. Então, coloca a agulha no primeiro ponto baixo e faz um ponto baixíssimo. Para começar a carreira, faz uma correntinha e no mesmo ponto da base que você fez o ponto baixíssimo, faz um ponto baixo. Nós vamos seguir agora fazendo 23 pontos baixos. Depois de fazer os 23 pontos baixos, faz agora 4 aumentos. Então, nesse ponto, faz um aumento. No próximo, outro aumento. No próximo, outro aumento. E no próximo, outro aumento. Então, 4 aumentos. Agora, segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base
e vamos fazer um total de 22 pontos baixos. Depois de fazer os 22 pontos baixos, vamos finalizar fazendo mais 4 aumentos. Então, fiz o primeiro aumento, no próximo, o segundo aumento, no próximo, o terceiro aumento, e no próximo, o quarto aumento. Para fechar essa carreira, faz um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira. Para iniciar a carreira, sempre que for ponto baixo, faz uma correntinha e no mesmo ponto da base faz um ponto baixo. Nós vamos agora, gente, seguir fazendo somente carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. E nós vamos fazer 5 carreiras, somente de ponto baixo, não tem mais aumento. E aí, toda vez que você chegar aqui, no final da carreira, você vai fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto para fechar a carreira. Então, eu vou seguir fazendo essas 5 carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base e quando eu terminar eu retorno com vocês. Fiz as 5 carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Vou iniciar agora a próxima carreira do mesmo jeito que eu estava iniciando, fazendo uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto da base. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto baixo também sobre cada ponto da base. Porém, essa vai ser a carreira que a gente vai colocar as pérolas. Então, eu sigo fazendo aqui os pontos baixos até chegar aqui, olha. Eu vou caminhar fazendo os pontos baixos e quando chegar aqui no último ponto baixo dessa lateral, eu vou parar porque a gente vai colocar as pérolas. Então, vou seguir fazendo esses pontos e já retorno com vocês. Fiz os pontos baixos então, gente, começando daqui do início da carreira até aqui na parte da frente. Ficou um total de 29 pontos baixos e agora eu já vou colocar a primeira pérola. Então, eu busco aqui dentro do fio essa pérola e para fazer o ponto baixo eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa pérola aqui pra frente, dessa forma, vou segurar aqui, assim. E vou fazer o ponto baixo, olha. Aqui no próximo ponto, vou puxar esse fio e vou fazer o ponto baixo. Então, assim, a pérola ela vai ficar presa aqui. Faço mais 2 pontos baixos, um em cada ponto da base. Então, um ponto baixo no próximo e outro ponto baixo no próximo. E já vou colocar a outra pérola. Então, eu trago a pérola pra cá. Coloco a pérola aqui na frente, segura aqui com esse dedo e passo o dedo aqui, olha, pra segurar o fio, pra laçar ele. Eu introduzo a agulha no próximo ponto da base, soltou? Mas não tem problema, é bom que eu mostro pra vocês de novo, ó. Coloco a pérola aqui pra frente, seguro o fio aqui, seguro a pérola. Vou introduzir a agulha no próximo ponto, puxo o fio dessa forma, se quiser puxar assim também dá certo, olha. Passo aqui dentro e faço o ponto baixo. Então, assim a pérola ficou presa. E eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos e no próximo eu faço outro ponto baixo, porém eu coloco a pérola. Então, fiz 2 pontos baixos, no próximo eu vou colocar outra pérola. E coloco do mesmo jeito, gente. Deixo a pérola aqui na frente, seguro, passo o fio lá pra trás, coloco o dedo aqui pra segurar o fio, seguro agora a pérola com esse outro dedo e passo a agulha aqui, ó, no próximo ponto, laço o fio e faço o ponto baixo. Então, é bem simples de fazer. E o bom é que fica a pérola aqui sem precisar costurar depois. Então, adianta bastante o nosso trabalho. Então, eu vou seguir, gente, fazendo essa carreira dessa forma. E as pérolas, elas vão ser colocadas somente aqui na parte da frente. Não precisa colocar lá atrás. Então, eu vou colocar
Essas 10 pérolas vai ser o suficiente para ficar todas essas 10 pérolas aqui na parte da frente, tá? Sempre fazendo 2 pontos baixos e no próximo ponto faz colocando a pérola, tá? Então, vou seguir fazendo dessa forma e já volto com vocês. Terminei de colocar, gente, as 10 pérolas, então ficou assim. Agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base, até chegar aqui no final da carreira. Já estou chegando. Então, finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira. Agora, nós vamos começar a fazer pontos altos. Não vamos mais, por enquanto, fazer pontos baixos. E nós vamos começar fazendo uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto da base e uma correntinha. A gente faz dessa forma para ficar na altura do ponto alto. E agora, nós vamos fazer ponto alto sobre cada ponto da base. Nós vamos fazer ponto alto até chegar aqui na parte da frente. Porque aqui na parte da frente, a gente vai fazer o ponto de outra forma. Então, vou seguir fazendo ponto alto e já volto com vocês. Fiz um total, gente, de 28 pontos altos, contando com esse ponto baixo e essa correntinha. Cheguei aqui na parte da frente e aqui a gente vai fazer diferente. Nós vamos fazer pontos altos incompletos. Então, laça, vai para o próximo ponto, laça o fio, vai ficar 3 laçadas na agulha. Laça novamente, vai no mesmo ponto, laça, vai ficar 5 pontos na agulha. Laça novamente, vai no mesmo ponto, laça e vai ficar 2, 4, 6, 7 laçadas na agulha. Tira as 7 laçadas juntas. Faz uma correntinha. E agora, a gente vai fazer de novo essa mesma sequência, porém, a gente vai pular um ponto da base. Então, no próximo ponto, pula esse, no próximo, coloca a agulha no ponto da base, laça, fica 3 laçadas, laça novamente, coloca no mesmo ponto, laça, fica 5 laçadas, laça novamente, vai no mesmo ponto da base, laça, vai ficar 7 laçadas, tira todas as laçadas e faz uma correntinha. Então, nós vamos seguir fazendo dessa forma, sempre pulando um ponto da base. Então, pula um ponto da base, no próximo, faz a mesma sequência. Desse mesmo jeito que eu acabei de mostrar para vocês. E nós vamos fazer dessa forma, gente, somente aqui na parte da frente também. Não precisa fazer lá atrás, porque lá atrás da bolsa, a gente vai fazer pontos altos. Porque é mais prático. E não tem necessidade de fazer esse ponto lá na frente, lá atrás, quero dizer. Porque o que vai aparecer mesmo aqui é a parte da frente da bolsa. Inclusive, a gente até economiza fio fazendo dessa forma. Então, eu vou seguir fazendo aqui, desse mesmo jeito, sempre pulando um ponto da base. E quando eu fizer todas essas laçadas, você lembra de fazer uma correntinha, tá? Já retorno com vocês para falar a quantidade que eu fiz. Terminei esses detalhes com os pontos altos, então ficou exatamente 15 blocos de pontos altos. Terminou aqui, ó, na última pérola. E agora, eu continuo fazendo ponto alto aqui na parte de trás. Percebe que aqui, olha, na parte da frente que tem as pérolas e esses blocos de ponto alto, esse detalhe com os pontos altos. E aqui atrás, eu vou seguir fazendo somente ponto alto para cada ponto da base. Então, eu estou fazendo aqui para terminar essa carreira. Cheguei no último ponto, finalizo na correntinha que eu fiz depois do ponto baixo. Finalizo com um ponto baixíssimo. Nós vamos intercalar, gente, carreiras de ponto alto com carreiras de ponto baixo. Então, essa próxima carreira, eu vou fazer somente ponto baixo sobre cada ponto da base. E tem que ter atenção lá na parte da frente, onde tem os detalhes com o ponto baixo.
Vou seguir fazendo aqui os pontos baixos para mostrar para vocês. Cheguei no último ponto alto da carreira anterior, fiz o ponto baixo nesse último ponto alto, antes de chegar aqui nesses detalhes. E aqui, gente, a gente precisa ter atenção pelo seguinte fato: nós não vamos fazer ponto baixo em cima do ponto que a gente fechou todos esses pontos altos. Esse próximo ponto aqui é aquele ponto que a gente passou a laçada em todos os 7 pontos altos. A gente não vai fazer ponto em cima dele. A gente vai fazer ponto em cima da correntinha que a gente fez. Então, é no próximo, olha. Faz um ponto baixo no próximo, pulando aquele ponto. E agora, a gente vai fazer ponto baixo aqui no espaço, entre um bloco e outro. Então, faz o ponto baixo nesse espaço e faz o ponto baixo na correntinha, que é esse daqui. Faz um ponto baixo aqui no espaço e faz um ponto baixo na correntinha. Então, nessa parte da frente que precisa ter esse cuidado, para não fazer o ponto baixo em cima do ponto que fechou todos esses pontos altos, tá? Então, eu sigo fazendo aqui um ponto baixo em cada bloquinho e na correntinha. E vou seguindo aqui por toda essa parte da frente. Cheguei aqui no último ponto baixo desse bloco, desse último bloco, e sigo aqui fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto, até chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, faz a mesma coisa que a gente já estava fazendo. Um ponto baixíssimo no próximo ponto da base, no primeiro ponto da base, uma correntinha, um ponto baixo. E como essa carreira agora vai ser de ponto alto, faz uma correntinha para ficar da altura do ponto alto. Isso aqui conta como ponto alto. E agora, nessa carreira, como é de ponto alto, a gente vai fazer ponto alto sobre cada ponto da base. Fiz, então, os pontos altos até chegar aqui na parte da frente. Foi um total também de 28 pontos altos. Porque, se você perceber, olha, foi ponto alto em cima de cada ponto alto que teve aqui, olha, nessa carreira, nessa primeira carreira de ponto alto. Então, cheguei aqui, olha, no último ponto alto, vou fazer agora daquela forma que eu fiz aqui. Então, vai ser em cima, exatamente em cima desse primeiro aqui, ó. E vou fazer do mesmo jeito, laçando e não terminando o ponto alto, deixando 7 laçadas na agulha e tirando todas as 7 laçadas. Faço uma correntinha, pulo o próximo ponto da base, vou no outro e faço a mesma coisa. Então, é assim, gente, essa sequência que precisa ser feita para formar esse detalhe aqui na parte da frente dessa bolsa. E intercalando carreiras de ponto alto e carreiras de ponto baixo. Faço uma carreira dessa forma, na próxima faço uma carreira de ponto baixo. E eu vou seguir fazendo dessa forma até ficar com 9 carreiras desse bloquinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Então, contando aqui carreiras de bloquinhos de pontos altos, ficou com 9 carreiras, tá? E sempre intercalando com as carreiras de ponto baixo, entre essas carreiras de bloquinhos de ponto alto. Então, vou seguir dessa forma e depois eu retorno pra gente continuar terminando essa bolsa. Depois de fazer todas as carreiras de ponto alto, nós vamos agora finalizar essa parte fazendo carreiras de ponto baixo. Então, vai fazer, gente, do mesmo jeito que estava fazendo as carreiras de ponto baixo, tá? Vai ser 5 carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Depois de fazer as 5 carreiras de ponto baixo, nós vamos começar essa próxima carreira também fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Vamos fazer um total de 11 pontos baixos. Depois de fazer os 11 pontos baixos, vamos fazer 11 correntinhas. Fiz 3, 4, 5, não precisa apertar, tá? As correntinhas. 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas.
faz ponto baixo no próximo ponto. Essa parte aqui vai ser aquela parte que vai encaixar no botão, lá na frente da bolsa. Então, nessa carreira, nós vamos agora seguir fazendo somente ponto baixo sobre cada ponto da base, até chegar no final. Depois de terminar essa carreira, nós vamos agora fazer as alças, sem precisar cortar o fio. Então, você vai fazer o seguinte, eu terminei aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira, vira a peça, nós agora vamos caminhar em pontos baixíssimos, até chegar na lateral da bolsa. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixíssimos, porque assim eu já consigo chegar aqui, olha, na lateral da bolsa. Agora, gente, eu vou subir as correntinhas. Vou fazer um total de 220 a 240 correntinhas. Quando eu terminar de fazer, eu vou falar a quantidade para vocês. Mas isso depende também do tamanho da pessoa que vai usar a bolsa, né? Então, é bom você medir, ter a medida certa para você fazer essa quantidade de correntinhas. Então, vou seguir fazendo essas correntinhas e retorno com vocês. Fiz um total de 230 correntinhas. Porém, como eu falei para você, você precisa saber o tamanho da pessoa que vai usar essa bolsa para conseguir fazer o tamanho da alça exata para ela, tá? Eu medi esse tamanho em mim e deu. Então, depois de fazer as 230 correntinhas, eu vou colocar as correntinhas certas, sem virar, para unir com o outro lado. Vamos unir com esse ponto que está aqui na outra lateral, vamos unir com ponto baixíssimo. E aí, depois de fazer esse primeiro ponto baixíssimo, nós vamos caminhar fazendo mais 2 pontos baixíssimos. Então, vai para o próximo ponto, faz um ponto baixíssimo e no próximo faz o outro ponto baixíssimo. Nós vamos agora fazer os detalhes aqui em cima das correntinhas. E nós vamos fazer, gente, do mesmo jeito que a gente fez aqui, olha. Esses pontos altos incompletos. Então, laça o fio, vai na primeira correntinha. Laça, deixa 3 laçadas na agulha. Laça novamente, coloca na mesma correntinha, laça, fica 5 laçadas. Laça novamente, vai na mesma correntinha, laça e vai ficar 7 laçadas. Tira todas as 7 laçadas. Faz uma correntinha e agora você vai fazer um ponto baixíssimo na próxima correntinha. Então, coloca a agulha, pode ser somente em uma alça da correntinha que a gente vai fazer esses detalhes. Então, coloca a agulha e faz o ponto baixíssimo. Agora, no próximo ponto, nós vamos fazer a mesma coisa. Laça, vai na próxima correntinha, laça, fica 3 laçadas. Laça, vai no mesmo ponto, laça, fica 5 laçadas. Laça novamente, vai no mesmo ponto, laça e fica 7 laçadas. Agora, você laça e tira as 7 laçadas todas de uma vez. Faz uma correntinha e na próxima alça, na próxima correntinha, você faz um ponto baixíssimo. E assim, gente, nós vamos seguir fazendo em toda essa alça. Fica bem reforçada essa alça, fica bem firme e bem bonito também esse detalhe aqui com os pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo dessa forma por todas essas correntinhas que ficaram aqui. Fiz o último bloco na última correntinha, finalizo fazendo uma correntinha e agora, gente, eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Eu comecei aqui nesse ponto, vou fazer nesse ponto aqui o ponto baixíssimo para segurar essa alça aqui. Vou fazer mais um ponto baixíssimo no próximo. E agora eu corto o fio. Vou deixar um pedaço para fazer o arremate. Puxo ele todo aqui do último ponto. E agora, com a agulha de tapeçaria, eu passo aqui ele por adentro. E aqui dentro eu dou alguns nós e caminho por dentro de algumas alças
para esconder o restante desse fio. E aí, eu gosto de deixar uma sobra de fio para depois colar, para ficar bem seguro esse arremate. Vamos fazer agora o botão da bolsa. Então, você vai fazer o anel mágico e dentro do anel mágico, nós vamos fazer 10 pontos baixos. Depois de fazer os 10 pontos baixos, puxa o anel mágico, mas não fecha ele todo, deixa um espaço aqui no meio e finaliza com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira, no primeiro ponto baixo. Faz uma correntinha e nós vamos agora fazer dentro desse anel mágico 15 pontos altos. Então, laça e faz o ponto alto. E vamos seguir fazendo até ficar com 15 pontos altos. Depois de fazer os 15 pontos altos, fecha com ponto baixíssimo na correntinha que foi feita lá no início. E corta o fio. Deixa um pedaço, porque esse botão ele vai ser costurado lá na bolsa. E nós vamos finalizar ele agora também. Então, puxa todo esse fio. Termina de puxar o anel mágico para ele fechar aqui no meio. E agora, com a agulha de tapeçaria, nós vamos fazer o fechamento desse botão. Para fazer o fechamento, a gente vai fechar dessa forma. Passa no ponto, levando o fio lá para fora. Vai para o próximo, trazendo de fora para dentro. E assim a gente vai fazendo em todos esses pontos. Estou chegando aqui no último ponto. Vira a peça dessa forma e puxa esse fio, que esse botão vai fechar. Aqui você pode passar de um lado para o outro, para ficar bem preso. Pode puxar bem. Olha, eu vou passando entre os pontos, para eles ficarem bem juntos aqui no meio. Esse fio pode cortar o excesso. E agora, nós vamos costurar aqui na bolsa. Você precisa costurar bem aqui, olha, no meio, onde que vai encaixar essa outra parte. Então, vai ser bem aqui. E para costurar, gente, é bem simples. Nós vamos passar o fio lá para trás, lá para dentro, e vamos voltar, passando aqui, olha, nos pontos que ficaram aqui nessa parte de baixo, tá vendo? Vamos fazer a costura em toda a volta desse botão. Sempre acerta o botão, porque conforme a gente vai costurando, ele vai se movimentando. Olha, na hora de voltar, eu passo aqui também no ponto do botão e passo na bolsa. Então, vou fazendo essa costura em toda a volta. Com o botão todo costurado aqui na bolsa, esse fio que sobrou, eu vou dar alguns nós aqui na parte de trás e vou passar o restante em algumas alças do fio. Depois de passar o fio, gente, e dar alguns nós, eu vou colar esse fio restante. Eu deixei até o outro aqui, olha. E aí, eu gosto de passar a cola de silicone para colar esse restante desse fio e ficar bem seguro esse arremate.
Vamos fazer agora o detalhe do fecho da bolsa. Então, eu vou pegar o fio e vou enrolar ele aqui, olha, 6 vezes no meu dedo. Vou deixar o dedo um pouco aberto para ele não ficar pequeno. 2 vezes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Agora, você vai pegar um outro fio, eu já deixei cortado aqui, e vai amarrar bem aqui, olha. Não deixa essa ponta aqui muito curtinha, não. A outra você já pode deixar maior. E aqui você vai dar um nó. Pode dar 2 nós. Deixa esse fio menor aqui pra cima. Esse aqui do novelo que ficou aqui, pode cortar. Vamos enrolar esse fio maior. Enrolar ele bem aqui. Retorna com esse fio lá pra cima. E quando ele chegar aqui em cima, você dá um nó nele. Tá bem difícil de gravar e dar esse nó. Mas você dá um nó bem aqui, olha, na parte de cima. E agora, leva esse fio lá pra baixo, com a agulha de tapeçaria. Passando aqui por debaixo dos fios que você enrolou. Dá pra fazer melhor, né, gente? Porque como eu falei, gravando e pra fazer esse nó é bem complicado. Mas vocês entenderam. Aqui vocês cortam e acertam esses fios. Agora, vamos amarrar ele aqui. Bem aqui, olha. Vou usar a agulha de tapeçaria, que eu acho melhor. Porque aí eu passo aqui de baixo e coloco aqui pra dar o nó. Agora, eu levo o fio lá pra baixo, passando aqui também, por debaixo desses fios.
Se o fio ficar maior, você corta aqui o restante. E aqui, gente, pra fechar, olha, é bem simples. Só puxar aqui, que essa parte encaixa aqui no botão. Então, assim, nós finalizamos a nossa bolsa, gente. Olha como que ela ficou linda. Bem fácil de fazer, não é mesmo? Bem rapidinho a gente faz. E é um ótimo presente pra gente dar aí pras pessoas que a gente ama. Vocês gostaram? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou e ainda não deixou o like aqui nesse vídeo, deixa, compartilha também, porque isso é muito importante para o canal. E deixa nos comentários se você fez a sua bolsa, se você gostou, que eu vou gostar muito de saber. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.